Camaradas, bom dia. Saudar todo mundo que está aqui nessa audiência em luta, que veio de longe, que pegou ônibus e que está aqui para a gente fazer um debate fundamental sobre o futuro da Transurb, do metrô do Recife, da CBTU do Recife e de outros metrôs e trens urbanos que estão ameaçados de privatização pelo Brasil inteiro. Eu vou começar da questão mais macro, né? O PPI, o Programa de Parceria de Investimento, foi a criação do governo golpista do Michel Temer. Foi no âmbito do golpe que se começou uma política geral de desestatização da economia. O debate que nós, militantes do PCBR, fazemos é uma continuidade do projeto político do Temer, aponte para o futuro até aqui. Qual é a ideia básica? A ideia básica é sair privatizando tudo, abrindo espaço para acumulação, para lucro do mercado privado. Então, o Temer aprova o teto de gastos, que congelava por 20 anos o investimento público real em tudo, mas lembrando, investimento público do gasto primário do Estado, do gasto com saúde, com educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, infraestrutura e por aí vai, e deixava livre o gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros de serviço da dívida pública. Então, Michel Temer aprova o teto de gastos e cria o PPI, que amarra o investimento público e pega os bens públicos, joga para o mercado privado ter lucro com participação fundamental do BNDES. Aí o BNDES vira uma agência de privatização de bens públicos, financiando com recurso público a privatização de bens públicos, que era a mesma coisa que acontecia no governo FHC. Tem muita gente aqui que está com cabeça branca, que lutou no governo FHC e lembra, era basicamente isso, era a privataria tucana, né, que a gente chamava, governo FHC. Pois então, quando o presidente Lula foi eleito, dizendo que ia acabar com isso. E aí, vamos lá, esse negócio, o presidente Lula não apresentou programa. Pode não ter apresentado um programa claro do começo ao fim. Ele apresentou, sim, na campanha, um horizonte de um programa de governo. Era revogar a privatização da Eletrobras, era revogar a privatização das refinarias da Petrobras que foram privatizadas, a Landolfo Alves na Bahia, a Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, era revogar a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, acabar com o teto de gastos, enfrentar a contra-reforma do ensino médio, a autonomia, que na verdade é a privatização do Banco Central. Enfim, dá um freio à política neoliberal que foi intensificada no Brasil a partir do golpe do governo Temer e foi aprofundada ainda mais no governo Bolsonaro. Quando o governo Lula assume, e não foi por pressão do Congresso não, viu, gente? Foi por decisão do governo, houve uma continuidade desta política neoliberal. Porque boa parte das medidas que a gente está conversando aqui nem passa pelo Congresso, viu? É decisão do Executivo. Não dá para colocar na conta da maioria conservadora no Congresso o BNDES continuar funcionando como uma agência de privatização, financiando a privatização de praça, de parque, de escola, de metrô, de estrada, de rodovia, de hidrovia. Isso é decisão do Executivo Federal. Isso é decisão da Presidência da República. Assim como a manutenção do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, e ampliação do seu escopo, inclusive, Fernanda, colocando presídio no âmbito do PPI, já tem lá o complexo de Erechim, hein? Isso foi uma decisão do Executivo Federal. E aí a gente vem fazendo um debate, desde 2023, que o governo Lula tinha uma oportunidade de acabar com política de teto de gastos, decidiu manter, aprovou o novo teto de gastos, que é o chamado arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200, que é um pouquinho diferente do governo Temer, mas segue a mesma lógica, gente. O gasto financeiro do Estado, o gasto com juros e serviço da dívida pública, segue livre, está dando 1 trilhão nos últimos 12 meses, e o gasto público com saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, ciência e tecnologia, tudo que você imaginar, segue amarrado, pode crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é muito ou é pouco, Ana Paula? É a menor média de gasto público da história da nova república. Todos os governos, desde o final da ditadura empresarial militar até agora, tiveram uma média de crescimento de gasto público anual acima de 2,5%. Até os 2 governos do FHC. Então, é a menor média de crescimento do gasto público da história da nova República Brasileira. Consequência prática, todo ano o Estado vai estar diminuindo. Vai ter menos políticas públicas, vai ter menos serviços públicos, vai ter menos capacidade de dar resposta à demanda por transporte, por saúde, por educação, por cultura, por preservação do meio ambiente, por combate ao machismo e ao feminicídio, combate ao racismo, defesa dos povos indígenas, porque todo ano vai ter menos recurso público.
Isso foi uma política deliberada do Ministério da Fazenda, tocado pelo senhor Fernando Haddad. É o novo teto de gastos, a Lei Complementar 200. Enquanto isso não for revogado ou, no mínimo, modificado, a gente tem um garrote nos serviços públicos. É mentira quem falar que defende os serviços públicos defendendo manter a Lei Complementar 200. Ou é o novo teto de gastos ou é o SUS. Ou é a educação pública ou é o novo teto de gastos. Ou é a defesa de um sistema metroferroviário de qualidade, com investimento público, com tarifa zero, com qualidade para os trabalhadores e trabalhadoras, ou é o novo teto de gastos. Tem aqui uma contradição fundamental. Aí o que é que o governo faz? Ele aprova o novo teto de gastos. Aí o Ministério da Casa Civil vira a Secretaria-Geral das Privatizações, né? E aí bota o BNDES para financiar privatizações, PPP, pelo Brasil inteiro, porque os aportes do BNDES para financiar a privatização ficam de fora da conta do novo teto de gastos. Então, ele amarra propositalmente o investimento público, libera para fazer PPP, e aí qual é o argumento? O Estado não tem dinheiro. Veja, o Estado se coloca uma autocamisa de força para dizer depois que não tem dinheiro e tem que entregar para o privado. Mas não tem dinheiro por quê? Não tem dinheiro porque o próprio governo aprovou uma regra fiscal que proíbe o investimento público na necessidade da classe trabalhadora brasileira, de um projeto de reconstrução do país. Vocês entendem? Então, quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, Ana Paula, o governo disse que não ia ampliar os gastos públicos para não violar a meta fiscal que o próprio governo se coloca, de déficit zero. Gente, o nome disso é neoliberalismo. Isso é uma política econômica neoliberal de cabo a rabo, e aí a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Foi muito importante Lula ganhar em 2022, foi muito importante derrotar o Bolsonaro. Que bom que finalmente o Bolsonaro vai ser preso. Foi condenado, não pelos motivos certos ainda, tem que ser condenado pelo genocídio que cometeu na pandemia. Tem que ser condenado pelo genocídio que cometeu na pandemia. O Eduardo Bolsonaro precisa ser caçado e preso para ontem, porque é o inimigo do Brasil, porque está sabotando o Brasil. Mas o nosso enfrentamento à extrema-direita que a gente faz todo dia não pode fazer com que a gente feche o olho, que o que está acontecendo aqui é um projeto de país neoliberal e que é proposital o desmonte, o sucateamento, o abandono do metrô do Recife e da Transurb em Porto Alegre. Isso é projeto. E aqui vamos falar as coisas claras. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, está forçando a mão para, por exemplo, lá em Recife, fazer com que o metrô pare de vez por falta de investimento, por falta de recurso, para forçar na consciência da população que, eita, o metrô não está funcionando, cada vez mais está quebrando, a linha sul passa 3, 4 dias sem funcionar, aí porque está quebrando muito, a gente tem que privatizar. Gente, isso é a tática clássica do governo FHC. Isso é a tática clássica dos governos de direita. Deixa o negócio se estourar, deixa o serviço ficar uma porcaria, para a população ficar indignada, para aí a população pensar, não tem jeito, né? O que tem é privatização. Então a gente precisa dizer muito claramente, veja, o governo Lula, e veja, não é só o Rui Costa, não é só o Fernando Haddad, nada contra o Marcel, que é funcionário, a gente tem que olhar para as cabeças. É o Rui Costa, é o Fernando Haddad, é o José Barbalho Filho e companhia limitada. Não é só eles, é também o presidente Lula. Ele precisa ser cobrado diretamente por suas promessas de campanha, e as promessas de campanha dele não cabem numa política econômica neoliberal. A gente precisa cobrar diretamente e dizer assim, meu presidente, sabe o que é que fortalece o fascismo? É estelionato eleitoral. É mentir. É não cumprir a promessa de campanha. Porque quantos metroviários e metroviárias não foram para as ruas em Recife, em Porto Alegre, dar vida, correndo risco, sofrendo ameaça, brigando com bolsonarista para a gente derrotar aquela besta fera para agora ter a mesma política? A mesma política no BNDES? Vamos lá, a gente está falando, e aí caminhando para a conclusão, a gente está falando da mesma política. O BNDES segue atuando como agência geral das privatizações no Brasil. Aí o absurdo é, a governadora Raquel Lira dá uma entrevista semana passada para a Folha de Pernambuco, falando que o governo de Pernambuco vai colocar 1 bilhão no metrô. Peraí, como é que é a conversa? Aí o governo de Pernambuco vai colocar 1 bilhão no metrô do Recife, aí o governo federal vai colocar 2 ou 3 bilhões depois de privatizar? Vai ficar subsidiando o lucro da iniciativa privada? Isso é inaceitável, gente. A mesma coisa. Exatamente. A
A mesma lógica está colocado na Compesa, nossa companhia de águas e esgoto, que é a mesma lógica, está precarizando para privatizar, e aí o BNDES vai financiar com 2,7 bilhões de reais a privatização da Compesa. E aí o senhor Aloysio Mercadante, que é petista, viu, não é de Centrão não, ele precisa ser cobrado todo dia, a gente tem que começar a fazer protesto na porta da casa dele, para ele parar de usar o BNDES como agência geral de privatização. Isso não é aceitável para quem se diz de esquerda. E veja, as coisas estão conectadas. Aprova o novo teto de gastos, mete PPP em todo canto e aí coloca em pauta contra a reforma administrativa para terminar de precarizar o Estado e o serviço público. Então, quero dizer o seguinte, nós damos prova na prática do que é combater a extrema-direita. Porque o combate à extrema-direita é a defesa radical e intransigente da classe trabalhadora, defendendo melhora para as condições de vida do nosso povo, defendendo serviços públicos de qualidade e defendendo sem negociação as pautas históricas da nossa classe. E a pauta histórica dos metroviários e metroviárias é um metrô de qualidade, funcionando com excelência, com tarifa zero e com investimento público, e a gente não vai abrir mão dessa luta, dessa pauta, nunca. Muito obrigado, camaradas. Não a privatização! Não a privatização! Lula vacilou, não a privatização! Lula vacilou, não a privatização! Gente...